Meus amados e queridos, que a mão do Eterno, a mão que sustenta todas as coisas, possa te dar força e te sustentar neste dia. Vamos para mais uma orientação bíblica em nossa série sobre o assunto encantamento. Então vamos lá. O que a Bíblia diz sobre bruxaria, encantamento, feitiçaria? Devemos nos envolver com estas práticas? Essas práticas são abomináveis aos olhos do Eterno? O que devo fazer se estiver debaixo de encantamento e de bruxaria? Qual que é o meu posicionamento? A quem eu recorro? O que devo fazer? São essas e tantas outras dúvidas que muitas pessoas, estando ou não dentro do reino, ou fazendo parte do evangelho, sendo um cristão, melhor dizendo, carrega sobre a sua cabeça essas dúvidas, até porque são pessoas desprovidas de conhecimento, não procuram ter conhecimento, a maioria dos seus mentores não ensina acerca disso, são pessoas que são vítimas de trabalhos de encantamento, vivem presas do encantamento e acabam tendo uma dúvida que a cercam de uma forma tão poderosa que se tornam vítimas fáceis para o engano e acabam sendo carregadas a fazer práticas que são abomináveis aos olhos do Todo-Poderoso. Aí você me pergunta, qual que é o poder que age controlador na vida dessas pessoas? Então vejamos bem, qual que é o objetivo da prática do encantamento e da bruxaria, do feitiço? Manipular espíritos que obedecem através dos seus rituais, das oferendas, dos trabalhos, dos despachos, daquelas coisas que são oferecidas, e até mesmo os espíritos exigem que as pessoas elas ofereçam determinados elementos e comidas justamente para satisfazer a vontade daquele que está pedindo o feitiço. Então, este espírito de encantamento, de bruxaria, ele vai agir trazendo um mal, trazendo uma amarração, outros um encantamento para trazer a pessoa amada ou para gerar aquele clima de satisfação tanto para com os homens, tanto para com as mulheres. É um encantamento, é uma beleza que se procura, é uma feitiçaria muito bem feita para trazer dinheiro, riqueza, poder, glamour. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, condena a prática da bruxaria, do poder de invocar espíritos que nada mais, nada menos são demônios, que se fazem de bons. Bem, na verdade, eles manipulam tão bem, disfarçam tão bem, mentem tão bem, que acabam enganando até aqueles que um dia provou da salvação. Então, todas as pessoas que se envolvem com bruxaria, elas estão envolvendo com espíritos demoníacos, com espíritos caídos. E elas podem se envolver de tal maneira que são levadas à destruição repentina. E na bruxaria, normalmente se faz distinção entre a magia boa e a magia ruim. A magia boa para ajudar pessoas.
ruim para combater com outras pessoas, como eles dizem, que quem deve tem que pagar. Então existe essa manipulação, esse encantamento de que se fazendo coisas boas agrada a Deus dentro das bruxarias que são feitas e que respeitam Deus. Mas a Bíblia condena a prática de bruxaria. A Bíblia, em Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 11, vai condenar a prática de encantamento, de bruxaria e de invocar espíritos e invocar mortos. Não há nada bom em magia, porque o efeito da magia, ela vem da influência demoníaca, da influência do mal. Talvez a gente fale, obviamente que eu não estou aqui atacando a nenhuma religião, não estou citando o nome de religião A, de B e nem de C. Estou falando daquilo que eu já vivi, daquilo que eu vivo e daquilo que eu pratico. Eu não sou uma pessoa desprovida de conhecimento. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Então, não vi ontem, não nasci ontem. Já tenho uma trajetória, uma caminhada envolvida em muitas coisas que eu já presenciei e já vi com os meus olhos. Agora, existe pessoas que não têm a mínima ideia do poder de um encantamento e do poder de uma bruxaria. E, obviamente, que sabedor do que é o encantamento, do que é uma bruxaria, os que fazem, os que praticam tais coisas, terão que acertar suas contas com o Eterno, com o Todo-Poderoso, porque Deus, ele vai proibir que Israel não faça as mesmas coisas que as outras nações faziam, que eram oferecer os seus filhos a Marduk, que era um deus da Babilônia, a oferecer os seus filhos a ser queimados, melhor dizendo, sacrificando os seus filhos, né? A Bíblia diz sobre Jezabel que adorava, era uma sacerdotisa, que adorava a Astarotes, né? O espírito da sedução, da sexualidade, da fertilidade, a Baal, aquele que traz provisão. E o próprio profeta Elias vai combater a bruxaria em cima do Monte Carmelo. Lembra do sacrifício? Do sacrifício no Monte Carmelo, que os profetas de Baal, ó, para você ver, profetas de Baal, os feiticeiros, os bruxos que ali estavam oferecendo a Baal as suas oferendas, e a Bíblia diz que Elias, ele se coloca diante daqueles profetas e diz para o povo: até quando cocheareis? Até quando estareis com dúvida? Até quando vão murmurar, vão questionar? Serviremos a Deus, o Criador dos céus e da terra, ou serviremos a Baal? É uma decisão, isso não cabe a mim forçar a porta para que você decida, mas te dá a orientação necessária. Então vamos ver que quando o profeta Elias esteve no Monte Carmelo pela convocação de Acabe, Acabe faz um casamento político, um casamento comercial com Jezabel. Quem era Jezabel? Filha de um grande e poderoso rei. Ela era uma sacerdotisa e o pai dela era um sacerdote de Baal. E quando ele entra na terra de Israel, ele introduz
a adoração a Baal, a Astarotes, ele faz com que o poder de manipulação fosse tão forte que Jezabel agora controla e manda matar os profetas de Deus. O interessante é que na convocação do rei de Israel, Acabe, ele leva para o Monte Carmelo 450 profetas de Baal, sacerdotes, aqueles que invocavam ao Deus Baal, que a gente pode fazer uma conjugação. Baal, Bel, Baal. Beuzebu. Nos gregos acreditavam Hércules, Zeus. Na Mesopotâmia, na mitologia da Mesopotâmia, acreditava-se que era o deus das moscas. Então, este Deus era muito venerado, reverenciado, adorado, ao ponto de encantar e fazer com que o povo de Israel, que tinha provado todas as grandezas de Deus, fosse persuadido a adorar a Baal. Quando Elias chega no Monte Carmelo, o que ele faz? Até quando cocheareis em dois pensamentos? Vocês vão adorar a Deus ou a Baal? Eles começam o sacrifício pela manhã. E a Bíblia diz que vai chegando ao meio-dia, e os profetas de Baal levaram um bezerro que for escolhido. Bem na verdade, Elias coloca a eles 2 bezerros e diz a eles: escolhei qual bezerro que vocês querem, e como vocês são muitos, adorem vocês primeiro. Eles adoraram, fizeram o seu sacrifício, cortaram os pedaços de bezerro, invocaram Baal de manhã até ao meio-dia e nada dele responder. Elias mostra-se aqui um pouco solto e até cômico, porque Elias ele vai começar a zombar e vai dizer: será que ele viajou? Será que ele está ocupado? Será que ele vai responder vocês? E a Bíblia diz que eles começaram a se cortar com lanças, com facas, e derramar o sangue sobre o altar. Como Baal não respondia, né? O senhor das moscas, Beuzebu, como ele não respondia, Elias então disse: olha, deixa eu sacrificar agora. Agora eu vou sacrificar. Ele vai lá, conserta o altar, coloca 12 pedras que simboliza as 12 tribos de Israel, manda trazer a primeira, segunda, terceira tachos e tachos de água, faz um rego, coloca em volta do altar a água, coloca a lenha, e então ele vai invocar o nome do Senhor. Ele vai invocar aquele que tem poder sobre os céus e a terra, que está acima de fertilidade, que está acima de sexualidade, que está acima dos poderes dos céus, da natureza, que Baal também tinha o nome do Deus do trovão. Então ele vai clamar a quem tem poder. Não estou dizendo que o inimigo não tem poder, estou dizendo aquele que sobrepõe o poder, que está acima do encantamento da bruxaria. E quando ele clama, a Bíblia diz que quando ele clama, responde-me, Senhor. E ele vai dizer de novo: responde-me, Senhor. Pela segunda vez. E a Bíblia diz que caiu fogo do céu. Caiu fogo do céu. E o Senhor queimou aquele holocausto, ao ponto de o texto dizer que ele lambeu, o fogo lambeu a água que estava ao redor. Então este é o poder de Deus. Poder de transformar, de restaurar a confiança de quem tinha perdido a confiança. Agora Israel volta-se para Deus. Israel volta-se para Deus e grita: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, pastor Leonardo, tem como quebrar
O poder do encantamento, do feitiço? Claro que tem. Obviamente que tem. A Bíblia nos mostra várias passagens bíblicas de quebra de encantamento, quebra de bruxaria. O que você não pode se meter debaixo do encantamento. Se estiver debaixo do encantamento, você vai sofrer danos. Por que tem tanto homem separando, casais se separando? O homem descobre que não ama mais a esposa, o filho, a filha fica rebelde, de repente quer sair de casa, quer ir atrás de amigos que encontrou, né? De repente no seu serviço uma pessoa começa a se aproximar mais de você e você fica encantada com aquilo, você fica tomada. Encantamento, querido. Encantamento. Feitiço. Né? O feitiço pode vir por um perfume, por uma coisa que você ganhou, uma roupa, uma bolsa, um utensílio que foi consagrado. O consagrado aí da legalidade de ação de demônios. Por que Elias restaurou o altar? O altar estava contaminado. O altar estava cheio de contaminação, dando legalidade para a ação do maligno. Então, você precisa de restaurar algumas coisas na sua vida e não permitindo mais a legalidade do inimigo. Tá bom? A gente vai trazer mais um pouquinho para vocês na próxima. Deus te abençoe e vamos quebrar todo esse encantamento na sua vida debaixo de oração e orientação bíblica. Beijo na alma.